Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós iremos continuar a tratar sobre o positivismo e o pensamento científico, mas dessa vez nós vamos falar mais sobre a crise do sistema positivista, né? Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a filosofia positivista, principalmente com Comte, e depois, né, sobre a revolução científica e intelectual que acontece no século XIX, né, a quebra de paradigmas e suas consequências mais gerais na formação das várias ciências. Nessa aula nós iremos tratar sobre alguns movimentos, né, que já começam a demonstrar o desgaste do sistema positivista. Então, sobre isso, nós podemos começar tratando sobre o evolucionismo, né? O evolucionismo como uma teoria social nesse sentido. Já que o evolucionismo, né, ele na verdade vem de uma teoria biológica, que nós já tratamos inclusive, que vem, né, do Charles Darwin, né, que é principalmente no que diz respeito à ideia da evolução das espécies, ou seja, de que as espécies elas não são imutáveis e elas passaram por transformações ao longo da história geológica até chegar no ponto em que elas estão, sendo que a evolução é um processo contínuo, né? Um processo que continua ocorrendo. Nesse sentido, é importante retomar alguns aspectos da teoria do Darwin, sobretudo a ideia de evolução das espécies, né? No qual nós temos espécies que sofrem mutações e que essas mutações são passadas para gerações seguintes. Embora o Darwin mesmo não conseguiu explicar exatamente o que provocava essas mutações, né, isso só vai ser possível depois com a genética, né, o desenvolvimento da genética por Mendel e depois seus estudiosos, né, seus seguidores de uma forma geral. E a teoria da seleção natural, né, que afirmava que as mutações que eram favoráveis para um ser vivo em um determinado ambiente permitiam que esse ser vivo ele sobrevivesse e espalhasse os seus genes, né? Enquanto que as mutações que seriam desfavoráveis para um ser vivo em um determinado ambiente faria com que esse ser vivo ele não conseguisse competir com outras espécies e assim eles morressem, né? Não propagando então seus genes, né? A teoria da seleção natural, né? No caso, essas teorias biológicas, né? Essas teorias que tem a questão, né, da evolução das espécies e da competição também entre as espécies, vai ser aplicada nas ciências sociais, em grande parte até por conta do próprio princípio do Comte, de aplicar o método rigoroso de experimentação e observação das ciências naturais nas ciências sociais, né, já que era tido como o método mais exato, né, o método mais específico e o mais preciso para se chegar a uma conclusão científica empírica. No entanto, né, nós vamos ter vários pensadores que vão, então, aplicar, né, esses princípios biológicos para compreender as sociedades. E nesse sentido, o evolucionismo ele acabará sendo um movimento que vai acabar defendendo a evolução dos diferentes grupos sociais humanos, ou seja, que as transformações sociais elas ocorrem a partir da evolução, do desenvolvimento entre os grupos humanos, né, entre os diferentes grupos humanos, grupos sociais existentes. Então, o evolucionismo, na verdade, ele até acaba se dividindo em duas alas, em certo sentido, né? Não existia apenas um tipo de evolucionismo no campo das ciências sociais, que tem o evolucionismo natural, né? O evolucionismo natural, ele vai ter como pressuposto a ideia de que os seres humanos, eles são biologicamente diferentes e esses aspectos biológicos interferem também na sua organização social, nos seus costumes e na sua moral, né? Então, o evolucionismo biológico, ele vai acabar presumindo, né, uma ideia inerente de cultura ao ser humano, no sentido de que os grupos sociais eles possuem naturalmente uma cultura diferente por conta de seus aspectos biológicos, por conta de seus aspectos genéticos e seus aspectos físicos. Nesse sentido, né, os grupos humanos eles são biologicamente condicionados a isso. Incluindo, né, esse evolucionismo biológico, ele vai dar origem, né, às chamadas teorias racialistas. As teorias racialistas vão defender uma concepção de gênero humano, né? E o que seria gênero humano? Na classificação taxonômica, né, nós temos, né, a divisão dos seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Nesse sentido, gênero antecede a espécie. Gênero seria um conjunto de espécies. Então, o princípio de gênero humano vai acabar
acabar defendendo a existência de várias espécies humanas diferentes. O racialismo, então, em certo aspecto, vai considerar que existem raças humanas que são biologicamente diferentes e, por conta disso, acabam tendo características culturais também diferentes, né? E isso vai acabar levando depois ao desenvolvimento do racismo, né? O racismo científico, que vai ser uma teoria em voga na segunda metade do século XIX e que vai acabar presumindo não apenas que o ser humano ele é dividido em raças diferentes, como também algumas raças são mais evoluídas biologicamente do que as outras, né? Já a outra vertente que nós vamos ter do evolucionismo será o evolucionismo social ou evolucionismo cultural. No caso do evolucionismo social ou cultural, né, o que impera não são os aspectos biológicos de cada comunidade humana, mas os aspectos culturais, né? No caso do evolucionismo social, ele acaba de certa forma rompendo, né, com a ideia de uma cultura inerente, acaba defendendo a ideia de uma cultura adquirida, né? No entanto, vai considerar que existem diferentes graus de desenvolvimento cultural entre as comunidades humanas, desde aqueles que seriam os mais primitivos, né, caçadores e coletores principalmente, que seguem religiões animistas, né, entre outros sentidos, até o civilizado, né, que seria já as sociedades complexas, as sociedades industriais, né, as sociedades mais científicas. No evolucionismo, de certo sentido, ele herda muito do pensamento do Comte, né, acaba herdando bastante da filosofia do Comte. Inclusive, Comte, ele, né, na sua lei dos 3 estados, acaba, de certa forma, lançando as bases para o que será o evolucionismo posteriormente, né? No entanto, uma característica central do evolucionismo, né, e que, de certa forma, mostra até os limites do positivismo científico, é que os evolucionistas, em geral, eles usavam, né, a chamada história conjectural, né? E o que seria a história conjectural? História conjectural diz respeito, basicamente, a uma história que não se pauta em documentos, né? Ou seja, uma história que se pauta mais na suposição, né, na questão de muitas vezes de causalidade, né, de relações lógicas em certo sentido, mas que não se pauta necessariamente em documentos, né? Isso acaba indo de encontro ao próprio positivismo histórico, né? Já que, por exemplo, Leopold von Ranke, né, que foi o fundador da historiografia contemporânea, ele defendia que a história ela deveria ser baseada apenas em documentos, né, e não em conjecturas, né? Deveria ser baseado apenas em textos escritos que deveriam ser interpretados de forma imparcial pelo historiador. E o uso de uma história conjectural, né, acaba, de certa forma, indo de encontro com isso, sobretudo porque nessa época também nós vamos ter o desenvolvimento da arqueologia, de outras ciências, né, e em certo sentido para pensar a origem da humanidade, né, para pensar as sociedades pré-históricas ou sociedades ágrafas, muitas vezes os cientistas sociais eles acabavam realizando trabalhos de mitologia comparada, como é o caso de James Frazer mesmo, né? Ou mesmo se baseando muitas vezes em suposições e especulações filosóficas e não necessariamente em documentos. E o evolucionismo também ele vai de encontro com o degeneracionismo, que era uma teoria que foi anteriormente no século XVIII desenvolvida pelo Buffon, né, que defendia que os seres vivos, assim como a própria espécie humana, se degeneravam em determinados ambientes, né? Então o evolucionismo acaba contestando essa noção do degeneracionismo ao afirmar que não é que as espécies ou as comunidades humanas elas se degeneram para a barbárie, mas elas na verdade começam na selvageria e então elas passam pelo estágio de barbárie e por fim o estágio de civilização. Então, entre alguns dos representantes do evolucionismo que nós vamos ter, não são todos naturalmente, né, mas alguns dos principais, nós temos o Lewis Morgan, né, que era um antropólogo norte-americano, que é um dos fundadores da etnografia contemporânea, ou seja, o estudo das diferentes culturas de diferentes povos e mesmo da antropologia contemporânea, né? No caso, Lewis Morgan, ele vai ser mais da vertente do evolucionismo social, né? Ou seja, ele não vai considerar necessariamente que as sociedades humanas são naturalmente diferentes, mas que elas têm graus diferentes de desenvolvimento, né? Que oscilariam entre a selvageria, a barbárie e a civilização. A selvageria, que seria o estágio mais primitivo, segundo essa ótica, em que o ser humano não vive uma forma de
de organização social, a barbárie em que existe uma forma incipiente de organização social e a civilização, que já diz respeito a uma sociedade mais urbanizada, com divisão social do trabalho, industrial, né, e que acaba se baseando mais da ciência do que nas crenças religiosas. No caso, Lewis Morgan, ele vai acabar considerando, né, que o meio pelo qual seria possível compreender o desenvolvimento das sociedades seria a partir dos sistemas de parentesco, né? Então Morgan considerava que os sistemas de parentesco revelavam o grau de civilização, barbárie ou de selvageria de cada uma das comunidades, né? Então isso acaba sendo bastante explícito no seu texto, Sistemas de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana, de 1871, né, em que ele acaba dividindo os sistemas de parentesco em dois tipos, o descritivo e o classificatório. O descritivo, segundo ele, seria um sistema de parentesco que é pautado nas relações biológicas, ou seja, os parentes mais importantes, que acabam assumindo as funções sociais mais importantes, são aqueles que são biologicamente mais próximos de um determinado indivíduo. Então seria a família nuclear, né, pai, mãe, filhos, irmãos, né, sendo seguido então, né, pelos tios, primos, avós, primos de segundo grau, entre tantos outros exemplos, né? No caso, para Morgan, a sociedade ocidental, europeia principalmente, assim como a norte-americana, se orientavam pelo sistema descritivo de parentesco. Já o sistema classificatório, ele seria pautado em bases culturais, ou seja, a importância dos parentes não ocorreria por conta da proximidade biológica, mas sim pelos papéis sociais que seriam atribuídos a cada um. Nesse sentido, Morgan acaba desenvolvendo também uma série de sistemas distintos de parentesco, né, que são muitas vezes baseados, né, na chamada matrilinearidade e patrilinearidade, né? No caso, matrilinearidade, que é quando considera-se apenas o pai e a mãe e os parentes da mãe como parentes, né? Enquanto que na patrilinearidade considera-se apenas o pai e a mãe e os parentes do pai como parentes, ou seja, na matrilinearidade os parentes do pai não são considerados parentes, né? Ou seja, eles acabam não tendo uma importância social na vida do indivíduo, enquanto na patrilinearidade, né, os parentes da mãe não são considerados parentes, o que até levaria inclusive a relações de casamento, né? No sistema matrilinear seria possível se casar com parentes do pai, né, enquanto que no sistema patrilinear seria possível se casar com parentes da mãe, né, em sociedades endogâmicas, principalmente, que são muitas vezes fechadas em si mesmas, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, no sistema matrilinear, o tio materno ele acabaria tendo uma importância maior na vida de uma criança do que o pai propriamente dito, né? Enquanto que no sistema patrilinear, os parentes do pai acabariam tendo também uma grande importância, os tios e tias paternos, né? Acabariam tendo uma grande importância também socialmente para a vida do indivíduo. Então, né, no caso, ele acaba afirmando que quanto mais descritivo é um sistema de parentesco, mais civilizada é uma sociedade. Ou seja, quanto mais pautado nas relações biológicas, mais civilizado aquela sociedade seria. E quanto mais classificatório, ou seja, menos pautado na biologia e mais pautado em relações sociais e culturais, mais primitivo seria aquela sociedade, né, do parentesco classificatório. Então, nesse sentido, né, a partir dos sistemas de parentesco, seria possível compreender os graus de desenvolvimento de cada sociedade, né? Até inclusive Morgan, ele acabou de certa forma, né, tendo um grande diálogo com Friedrich Engels, né, um dos socialistas científicos, né, que acabou desenvolvendo a noção da origem da família, do Estado e da propriedade privada, que também acabou se pautando nessas relações de parentesco, né, ao afirmar, né, da transferência do poder matriarcal para um poder patriarcal, né, que é algo que nós já tratamos anteriormente, né? E outro ponto também que chama bastante atenção no texto de Morgan diz respeito, né, ao fato de pensar que os aborígenes, os indígenas de uma forma geral, que viviam no tempo dele, eles seriam os grupos sociais humanos menos evoluídos, né, mais próximos da selvageria. E compreendê-los, né, seria compreender o início da humanidade, o início da sociedade, né? Então isso era uma coisa também que era muito comum entre os evolucionistas sociais,
Até Durkheim mesmo, de certa forma, ele partia dessa premissa, de que compreender os sistemas sociais, os sistemas religiosos, os sistemas de parentesco dos aborígenes australianos ou dos indígenas da Baixa Amazônia ou da África subsaariana, né, acabaria sendo importante para compreender a própria origem da sociedade humana, pois, segundo essa perspectiva, esses grupos sociais estariam mais próximos das fases iniciais da sociedade humana, ou seja, compreender a pré-história seria compreender esses grupos sociais. Já em A Sociedade Primitiva, de 1877, ele acaba afirmando que o parentesco, o casamento, a tecnologia, assim como a subsistência e o sistema político determinam o grau de evolução de cada cultura, né? No caso, Morgan acaba defendendo uma evolução linear, ou seja, todas as sociedades passam pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto para se chegar ao estágio de civilização, sendo a sociedade ocidental, sobretudo europeia e norte-americana, as mais desenvolvidas, as mais civilizadas, né? Enquanto que povos sem Estado, povos caçadores-coletores, entre outros exemplos, seriam os mais próximos da origem da humanidade, ou até mesmo de uma infância da humanidade em um certo sentido. Outro grande representante que nós teremos do evolucionismo será o Herbert Spencer, né? Britânico, que vai ser um dos fundadores do chamado darwinismo social, que é justamente a aplicação das teorias da evolução e da seleção natural de Charles Darwin para os grupos humanos, né? No caso, Spencer defendia que tudo na existência passa por um desenvolvimento, passa por uma evolução. Os astros, as estrelas, as espécies animais, e assim também ocorreria com a humanidade, né? Então também ele acaba se baseando em conjecturas de uma forma geral e, né, acabava defendendo a ideia de que os seres humanos, né, as comunidades humanas, assim como animais e plantas, competem pela sobrevivência e pela ocupação do espaço, enquanto os mais adaptados ou os mais civilizados acabam por subjugar os mais fracos, né, que seriam aqueles que seriam os mais primitivos, os mais selvagens, né? Então Spencer também ele acabou sendo uma das bases ideológicas do imperialismo, né, no sentido do grande movimento que houve por parte dos países europeus, principalmente em colonizar a África e a Ásia, sobretudo porque, além dos interesses econômicos, havia um interesse ideológico muito importante, que era a ideia do fardo do homem branco, né, como evidenciado pelo poeta Rudyard Kipling, né, que afirmava, né, que o europeu ele chegou ao estágio máximo de civilização e que seria um dever moral ele compartilhar a civilização com os outros povos que não a possuíam. E isso acabava implicando também na dominação econômica e na dominação social, né, em que os sistemas econômicos e sociais, os sistemas de coesão dos povos nativos não seriam considerados os adequados para a civilização, né, sendo que o modelo europeu, o modelo ocidental, o modelo de pensamento ocidental seria o único que seria próximo da ideia de civilização. Então, nesse sentido, seria um dever moral dos europeus civilizar esses povos nativos. Civilizar, nesse sentido, seria incutir, né, a sua cultura e a sua forma de pensamento e visão de mundo sobre os outros povos, ignorando muitas vezes as suas características sociais, as suas características econômicas de uma forma geral. Nós temos também, entre outros representantes do evolucionismo, o Hippolyte Taine, francês, né, um historiador francês, né, que acabou determinando que a compreensão histórica do ser humano se daria por 3 fatores: meio ambiente, raça e momento histórico. Taine, ele acabava de certa forma ficando no meio do caminho entre o evolucionismo social e o evolucionismo biológico. De certa forma, ele considerava, né, que as sociedades elas acabavam sendo culturalmente diferentes. No entanto, ele afirmava que aspectos biológicos também influenciavam a cultura. Tanto que ele afirmava que o meio ambiente que os seres vivem, né, em que os grupos sociais humanos vivem, assim como a raça, teria uma influência direta na cultura, que se daria então em um momento histórico específico. Taine, então, ele já era bem mais essencialista, de certa forma, do que Morgan e Spencer. Embora Morgan e Spencer acreditassem em grupos humanos mais desenvolvidos e grupos mais primitivos, eles acreditavam que, na verdade, não era por razões biológicas que isso ocorria, e sim por razões de estrutura social e de estrutura cultural.
Já Taine, ele essencializava mais em certo sentido ao afirmar que alguns aspectos como a raça, né, os aspectos biológicos, os aspectos genéticos, assim como o meio em que vivem, se era um clima tropical, se era um clima temperado, se era uma região montanhosa, uma região de floresta, entre outros exemplos, também teriam influência no desenvolvimento cultural, ou seja, a cultura seria de certa forma um produto dessa relação entre raça, né, os aspectos biológicos, o meio ambiente, que seria o aspecto geográfico, e o momento histórico em que as culturas viveriam, né? Tanto que a teoria do Taine é muitas vezes chamada de determinismo, né? Pois segundo ele, o ser humano é determinado pelo meio que vive e pela cultura que está inserido, né? Então, nesse sentido, o ser humano ele nada pode fazer para romper com a própria noção social e cultural que ele vive. Ele é diretamente influenciado pelo meio em que ele vive, né? De certa forma, até tem uma certa proximidade com o que o Durkheim vai acabar tratando posteriormente, né? Com a questão do fato social, que é externo, geral e coercivo, né? Aos indivíduos, no sentido de que não são os indivíduos que criam as regras sociais, mas ela já está pronta na sociedade e acaba então sendo incluída dentro dos indivíduos, dentro do interior dos indivíduos a partir dos processos de socialização. Porém, né, o Taine ele considerava que os aspectos biológicos teriam importância também na formação dessa cultura, né? Então o determinismo afirma que se o ser humano ele vive em um meio civilizado, ele vai se civilizar. Se ele viver em um meio degenerado, ele vai se degenerar. Tanto que ele vai acabar sendo um dos representantes ideológicos do movimento artístico realismo-naturalismo, né? Sobretudo a própria noção de degeneração do ser humano, em que o ser humano mais virtuoso, o ser humano mais civilizado, ele iria se degenerar quando ele estivesse em um ambiente mais insalubre, né? Até mesmo fazendo uma referência com o que vai acontecer depois, né? Com os boeres, por exemplo, que eram os holandeses que foram para a África do Sul, né? Eles ficaram muito tempo isolados no sul da África e formaram algumas repúblicas e acabaram abandonando uma série de costumes europeus, né? Quando os ingleses chegam então na África do Sul e têm contato com os boeres, eles afirmam que os boeres eles acabaram sendo degenerados pelo ambiente, pois eles ficaram muito tempo longe da civilização europeia e mesmo eles sendo de origem germânica, né, mesmo eles sendo de origem europeia, eles acabaram, né, por não ter contato com a civilização se degenerando, que era uma visão que havia, inclusive, dos ingleses com os boeres, com quem eles vão travar guerra posteriormente por conta da posse das minas de ouro e de diamante na África do Sul. Outro representante também importante do evolucionismo será o Sir Edward Burnett Taylor. Taylor também ele era um evolucionista, no entanto ele era um evolucionista mais no sentido cultural mesmo, né? Ele é um dos fundadores da antropologia junto com Morgan e também era crítico da teoria da degeneração de Buffon. Taylor, apesar de ele ser um evolucionista, ele acaba rompendo de certa forma, né, com o evolucionismo biológico, pois ele acaba sendo um dos primeiros a afirmar que a cultura ela não é inerente ao ser humano, né? Segundo Taylor, né, ele acaba definindo que a cultura é todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e qualquer outro hábito e capacidade adquirida do homem, né? Então foi um dos primeiros a definir de uma forma mais contemporânea a noção de cultura, embora ela possa ser problematizada nos dias de hoje, né? No entanto, algo que chama atenção é que Taylor considerava que a cultura ela não era inerente nem biológica, como sugeria Taine, e sim ela era adquirida, né? Ou seja, o ser humano não nasce com a cultura, ele adquire a cultura por estar vivendo e estar inserido em uma sociedade. Em Cultura Primitiva, né, em 1873, ele acaba realizando essa definição de cultura como hábitos desenvolvidos pelo ser humano em sociedade e desenvolve também, né, assim como Morgan, alguns aspectos de civilidade que existiriam entre os diferentes grupos humanos. Enquanto Morgan se orientava mais pelo parentesco, né, ao afirmar que quanto mais descritivo o parentesco era, mais civilizada uma sociedade era, o Taylor ele acaba defendendo, né, a religião, os sistemas de crença, que, basicamente, como ele considerava, né, o sistema de crença que seria a forma que os seres humanos eles se relacionariam com o mundo metafísico e com o mundo sobrenatural. E para ele, né, a magia, a astrologia e a bruxaria, que existiam na Europa ainda, né, seriam resquícios de uma religião primitiva que ainda permaneceu. Ele também fez uma das primeiras classificações dos sistemas de crença, que até hoje, inclusive, é muito utilizado,
né? Segundo ele, né, haveria diferentes formas de relação do ser humano com relação ao sobrenatural, e essas diferentes formas de relação é que indicariam os graus de civilidade. Então, entre alguns dos sistemas que seriam apresentados, né, teria a crença no humana, que é um conceito que foi desenvolvido na Polinésia, que seria basicamente, né, uma energia mística da qual a magia seria proveniente e que seria responsável por garantir a coesão dos grupos sociais, que então seria seguido pelo chamado fetichismo, que seria quando objetos concentrariam mana e então seriam uma forma de portal de comunicação com o sobrenatural, que daí então seria seguido pelo animismo, a ideia de que a natureza ela é animada por espíritos, ou seja, existem espíritos que regem a natureza, e nesse sentido há o papel do xamã, que é um sacerdote que é responsável por negociar com esses espíritos, e também sendo seguido pelo culto aos ancestrais, né, ou totemismo, na ideia de que os ancestrais míticos, eles continuam vigiando, né, eles continuam ainda cuidando e vigiando o clã, né, seguido então pelo politeísmo, a crença em vários deuses, e também o monoteísmo, que já seria a crença em um deus só, tendo um estágio intermediário chamado enoteísmo, que seria a crença em vários deuses, no entanto o culto a apenas um. Também ele acabou, né, defendendo a ideia de uma evolução cultural, né, da selvageria, que seria a ausência de uma organização social, a barbárie como a organização social primitiva, e então o civilizado, que já seria uma organização social mais complexa, né, e que seriam basicamente correspondentes a esses sistemas de crença. E Cesare Lombroso, né, que no caso era italiano, fundador da criminologia positiva, que já tinha um caráter mais biológico mesmo, né, já que ele afirmava que as características físicas acabam se espelhando nos aspectos morais, né, sendo que os grupos humanos eles teriam uma predisposição à selvageria, assim como ao crime também, por conta de características herdadas geneticamente, né? Lombroso ele foi, inclusive, um dos idealizadores da antropometria e também da frenologia. A antropometria é a ideia da medida do corpo humano, ou seja, né, de associar certas características do corpo humano a comportamentos culturais e morais, como, por exemplo, lóbulos da orelha, o tamanho dos dedos, né, entre outros exemplos, né, segundo ele, estariam diretamente vinculados a alguns aspectos culturais, morais e civilizacionais. E a frenologia, que é o estudo dos crânios, né, no qual havia uma teoria que foi muito vigente no final do século XIX, hoje já descartada, que afirmava, né, que os grupos sociais humanos tinham formações craniais diferentes que indicavam também os graus de civilização, criatividade e subserviência, assim como de barbárie e de selvageria, que depois vai acabar sendo descreditado, mas que no final do século XIX era uma teoria ainda muito em voga. Também Lombroso ele defendeu o chamado atavismo, né? Ou seja, a permanência ou reaparecimento de características físicas primitivas, né? No caso, como ele acreditava que os aspectos biológicos influenciariam na questão civilizacional, povos primitivos, eles acabariam desenvolvendo também algumas características que remeteriam à pré-história, né? Ou seja, desenvolvimento de alguns órgãos ou órgãos vestigiais, entre outros exemplos, estariam presentes entre povos primitivos e ausente em povos civilizados. No entanto, povos civilizados que acabariam se degenerando, né? Que acabariam regredindo no processo civilizador, eles acabariam desenvolvendo novamente essas características. Então, Lombroso também acabou contribuindo bastante para o racismo científico, em certo sentido, ao afirmar que os grupos humanos seriam diferentes por conta de suas características físicas, que iriam então repercutir em valores morais. Embora o evolucionismo ele tenha entrado muito em voga no final do século XIX, ele já acaba sendo, ainda no final do século XIX, contestado por uma outra teoria, né, o chamado difusionismo. O difusionismo ele vai contestar o evolucionismo, a ideia de evolução humana, pois para o difusionismo as alterações sociais e culturais humanas não seriam lineares, que nem os evolucionistas defendiam. Elas ocorreriam por conta do contato e por conta das trocas culturais, né? Então o contato entre civilizações, o contato entre sociedades iria levar à troca de conhecimentos, que iria levar ao desenvolvimento das sociedades, né? Então não seria um processo de evolução linear atrelado a aspectos culturais ou aspectos biológicos, e sim seria um processo de trocas. Então, nesse sentido, alguns dos grandes representantes do difusionismo que nós temos, inclusive na arqueologia eles estarão muito presentes, nós teremos o Augustus Pitt Rivers,
que vai ser o fundador de uma nova metodologia para a arqueologia que combinava a etnografia, ou seja, o estudo antropológico com o estudo do passado, e que acabou colecionando mais de 20 mil objetos ao longo de sua vida. E ele fez uma análise comparativa desses objetos, né, ao afirmar que, na verdade, os objetos que são usados por diferentes culturas, eles seriam provenientes de um objeto inicial, né? Esse objeto inicial, ele acabaria passando por diferentes desenvolvimentos. Teria sido uma tecnologia, um conhecimento que foi passado por várias culturas, mas aí cada cultura desenvolveu esses objetos de uma forma distinta, né? Então ele acabou fazendo uma comparação com base nos artefatos que ele chegou a colecionar em sua vida e que inclusive deram origem ao Museu Pitt Rivers, né, no Reino Unido, né? Ele acabou também desenvolvendo o chamado difusionismo tipológico, né, para a classificação de peças em museus, e afirmando, né, que características comuns de objetos de diferentes sociedades sugerem um meta-objeto que os originou, ou seja, uma sociedade X, ela acabou desenvolvendo um certo objeto, uma certa tecnologia, e ela entrou em contato com outras sociedades passando essa tecnologia. No entanto, depois, com o tempo, a diferenciação histórica de cada uma dessas sociedades levou elas a criarem objetos diferentes, ou relativamente diferentes, mas que ainda guardam algum aspecto desse meta-objeto. Outro grande representante do difusionismo será o Franz Boas, né? Alemão, no caso, radicado nos Estados Unidos, que vai ser um dos fundadores do difusionismo antropológico, né? No caso, o Franz Boas, ele acaba pegando muitos elementos do difusionismo, mas ele desenvolve uma teoria quase própria, né? Que é o chamado particularismo histórico ou relativismo histórico-cultural, né? Franz Boas, ele vai ser bastante crítico do evolucionismo, e ele vai afirmar, né, que, na verdade, cada povo tem uma cultura particular que é produto da sua história, né? Então, nesse sentido, Franz Boas, ele acaba tendo mais essa noção, né, de que cada sociedade passou por um processo de desenvolvimento histórico diferente que acabou repercutindo em sua cultura. Então, né, segundo Franz Boas, cada sociedade é uma representação coletiva de seu passado, e compreender as sociedades do presente, ou seja, de forma sincrônica, e iria envolver também compreender as diacronias envolvidas para a formação de cada sociedade. Segundo ele, cada sociedade tem um desenvolvimento histórico distinto e os fatores culturais e não culturais são produtos desse desenvolvimento histórico, que podem ocorrer a partir da chamada convergência ou da divergência. A convergência é quando nós temos o contato muito presente entre diferentes sociedades que acaba levando a uma padronização dos costumes, como o caso do idioma, né? Então você tem várias sociedades que falam dialetos diferentes, mas que vão se aproximando e acabam gerando um idioma comum. No entanto, isso pode ocorrer a partir da divergência, que é quando uma sociedade ela compartilha alguns aspectos culturais comuns, mas, no entanto, ela se separa. E na separação ela acaba se dividindo, né? Ela acaba assumindo características próprias, né? Como o caso do idioma mesmo. Uma sociedade pode falar um idioma comum, mas depois, né, se essa sociedade se separar por qualquer motivo que seja, elas podem acabar desenvolvendo com o tempo dialetos diferentes do mesmo idioma até chegarem a idiomas completamente diferentes, né? Não só em idiomas, mas em qualquer outro aspecto comum, né? Qualquer outro aspecto cultural poderia servir para explicar essas noções de convergência e divergência. Então, Franz Boas critica o evolucionismo, afirmando que, na verdade, cada sociedade tem um desenvolvimento histórico próprio, né? E que a cultura é produto não de uma evolução linear, como defendia Morgan ou Taylor, mas sim de particularidades que cada uma passou, né? Nós temos também o Grafton Elliot Smith, australiano, né, que vai acabar, né, sendo o fundador do chamado hiperdifusionismo. O hiperdifusionismo foi uma corrente do difusionismo que acreditava que as tecnologias e os artefatos eram criados apenas uma vez e então difundidos para toda a humanidade. Então, quer dizer, cada tecnologia foi criada por uma sociedade, então propagada, né, difundida para as outras sociedades. E ele considerou que o Egito e a Ásia, principalmente o Oriente Médio, seriam um berço de várias práticas culturais humanas, né, incluindo
incluindo as americanas, e também, né, acabou realizando análise de múmias egípcias a partir da radiologia, assim como os estudos dos primeiros humanoides também, né, pré-históricos. O hiperdifusionismo acabou sendo uma corrente bastante presente também, mas depois ele acabou sendo muito contestado, pois ele não justificava como que alguns conhecimentos como a agricultura e a construção de cidades aconteceram praticamente ao mesmo tempo na América, na Ásia e na África, assim como também no mar Mediterrâneo, né? Então essa própria ideia de que alguma coisa foi inventada apenas uma vez e então propagada para as outras sociedades teria uma lacuna, né? Ao explicar que na época em que os egípcios estavam construindo as pirâmides, nós temos um dos primeiros assentamentos urbanos da América, né? No Peru, né? O assentamento de Caral, né? Então, de certa forma, não justificaria, né? Como que esse conhecimento foi passado a uma distância tão longa em um período tão curto de tempo. No entanto, né? Elliot Smith ele acabou, de certa forma, né? Um dos primeiros a considerar que a origem de várias práticas culturais, como a agricultura, o Estado, a legislação escrita, entre outros exemplos, estariam na chamada crescente fértil e não necessariamente da Europa, né? Mudando a ideia do próprio início da civilização, não para a Europa, e sim agora para a região do norte da África e do Oriente Médio. Nós vamos ter também Paul Rivet, o francês, que vai ser o fundador do Musée de l'Homme, né? Ou Museu do Homem em Paris, um museu antropológico, né? Que acabou reunindo uma série de artefatos e também, né? Ele acabou desenvolvendo em As Origens do Homem Americano de 43 a ideia, né? Da migração transoceânica para a América, né? Até então, as principais teorias existentes sobre a origem dos indígenas, do ser humano americano, era a teoria do Estreito de Bering, né? De que os seres humanos passaram pelo Estreito de Bering, né, da Ásia para o Alasca, então se propagaram pela América, e a ideia da autoctonia, de que os indígenas eram provenientes do próprio continente. No entanto, essa teoria foi derrubada. Paul Rivet, ele acabou considerando que além da migração pelo Estreito de Bering, houve uma migração transoceânica a partir das ilhas da Polinésia, do Pacífico, a partir da navegação, né, que acabou então indo para a América, sobretudo por conta de algumas particularidades linguísticas, assim como também genéticas e mesmo culturais entre os povos sul-americanos e os povos da Polinésia, né? Tanto que posteriormente depois nós vamos ter o Thor Heyerdahl, né, que vai acabar desenvolvendo a expedição Kon-Tiki, em que ele vai, né, tentar provar que com a tecnologia de navegação da época era possível realizar esse trajeto. No caso, Heyerdahl, ele acabou fazendo o caminho contrário, né, saindo do Peru em direção à Polinésia. E Vere Gordon Childe, né, um dos fundadores da arqueologia contemporânea também, né, australiano, que vai acabar estudando a cultura material no sudeste europeu e realizar escavações em Skara-Brae, né? Ele acabou determinando que o desenvolvimento das sociedades ocorria pelo processo de trocas e assimilação cultural e não por uma evolução natural propriamente dita, né? Ele também foi o que cunhou o termo neolítico e revolução neolítica para demonstrar, né, domínio do ser humano da agricultura, né? Também ele acabou desenvolvendo vários estudos sobre a pré-história europeia, como Os Arianos, um estudo das origens indo-europeias, em que ele afirma que as línguas indo-europeias eram provenientes de um grupo conhecido como arianos, que eram provenientes do Cáucaso, então se propagaram tanto para a Índia quanto para a Europa. Depois, por conta do uso do termo ariano pelo nazismo e pelo Holocausto, ele acabou mudando o termo ariano para indo-europeu. E o Oriente mais antigo, em que ele estudou o surgimento das civilizações no Oriente Médio. Então o difusionismo, ele acaba de certa forma quebrando com essa perspectiva evolucionista que já era presente em Comte, mas que já demonstrava alguns desgastes do positivismo. Além do evolucionismo e do difusionismo, outros movimentos que nós vamos ter também e que vão demonstrar a crise do positivismo, nós temos o pragmatismo americano. O pragmatismo americano, como o nome sugere, é uma filosofia mais voltada para a prática, né? A filosofia pragmática foi um movimento genuinamente norte-americano, né? O primeiro movimento filosófico de grande alcance originado fora da Europa, no final do século XIX, e que combatia tanto o idealismo como o positivismo científico, já que para essa corrente, no caso, o sentido da ideia e a função do pensamento não seria apenas
apenas a representação da realidade como os idealistas presumiam, mas também deveriam ser compreendidos como uma ferramenta para ação, previsão e resolução de problemas, né, tendo uma finalidade prática. Ou seja, o pensamento não seria apenas especulação abstrata, mas seria também uma ferramenta de ação que o ser humano tem para atuar no mundo. Nesse sentido, até há uma aproximação do pragmatismo com o positivismo. No entanto, o pragmatismo não chega a ser tão materialista quanto o positivismo, inclusive critica o positivismo em certo sentido, ao afirmar que, na verdade, embora existam coisas que a ciência não explica, elas não devem ser descartadas, pois elas podem ter alguma finalidade prática positiva, né? Então, entre alguns dos que defendem essa ideia, nós temos o fundador do pragmatismo americano, que era o Charles Sanders Peirce, né, dos Estados Unidos no final do século XIX, que afirmou, né, que o significado de qualquer conceito são todas as suas consequências possíveis, ou seja, que um conceito abstrato, ele só passa a ter um significado quando ele passa a ter uma consequência prática para a sociedade, para a realidade. Ele desenvolveu também o chamado método abdutivo. O método abdutivo, na verdade, né, é uma terceira via, né, que acaba, de certa forma, não considerando apenas a dedução e a indução, mas que, na verdade, né, utiliza-se de alguns dados para se chegar a uma conclusão mais ampla. Tanto que a abdução, ela é considerada o método dos detetives, de uma forma geral, né? Ou seja, a relação causal, né, que é inferida entre vários eventos independentes, né? No caso, na abdução, não se busca necessariamente uma função de verdade, mas uma causalidade, ou seja, uma probabilidade da conclusão e não necessariamente a sua verdade. Então você tem um fato B e um fato A, né, que pode não necessariamente estar relacionado, mas a partir do método abdutivo busca-se explicar qual a maior probabilidade de um evento estar relacionado ao outro, né, de um ser causa do outro ou qualquer coisa do tipo, né? Então, o método abdutivo, ele vai ser bastante usado pelos pragmáticos exatamente para tentar compreender a relação causal entre o pensamento e suas ações práticas, que não necessariamente é uma relação de verdade absoluta. Nesse sentido, nós temos também uma crítica ao positivismo, mas uma relação de causalidade e de probabilidade também. Em como fazer claras nossas ideias, o Peirce, ele afirma que as crenças são apenas normas para a ação, ou seja, as crenças, elas acabam sendo importantes no sentido de que elas orientam a ação humana. Elas não são apenas um estágio de desenvolvimento mental e civilizacional como os positivistas defendiam. Ela é também uma ferramenta para a própria ação, né? Então a crença, ela acaba tendo uma importância na medida em que ela acaba tendo uma influência social. Também acabou desenvolvendo a semiótica, né, o estudo dos símbolos, a gramática especulativa e a teoria dos signos e do simbolismo, né, em que ele afirma que os signos são qualquer coisa em relação a qualquer outra coisa, né, bem aquela ideia do que vai ser depois do estruturalismo, né, da ideia do significante e do significado, né, em que você tem sempre um símbolo que representa alguma coisa real e que sem essa coisa real, o símbolo, ele passa a não ter significado nenhum, né? Então o signo, ele é um elemento que é importante para nos orientar para a realidade, pois ele se refere a algo real, e nesse sentido ele acaba tendo uma consequência prática para a ação. William James, né, nova-iorquino, ele também vai acabar pegando essa ideia pragmática, né, sobretudo baseado no Peirce. Ele vai ser o fundador da chamada psicologia funcional americana, que vai ter foco na relação entre consciência e meio, ou na forma como a consciência, ela atua em um determinado meio. Segundo ele, a metafísica filosófica, ela deve ser analisada a partir das suas consequências práticas. Do contrário, as discussões filosóficas não têm utilidade, é o que ele chamava de hipótese morta. Ele exemplifica isso, né, afirmando, por exemplo, né, até pegando a própria noção das crenças como norma para a ação de Peirce, né, ele afirma que a crença em Deus, por exemplo, ela não precisa ser justificável cientificamente, desde que ela tenha alguma finalidade prática. Se crer em Deus faz a pessoa se sentir bem e agir bem, ela acaba sendo importante, né, ela acaba tendo uma grande importância para o indivíduo e para a sociedade. Agora, por exemplo, um elemento como a crença em seres míticos, como fadas ou gnomos, por exemplo, não teriam relevância nenhuma socialmente. Então seria o que ele chamava de hipótese morta, né? Então aqueles elementos metafísicos que não têm uma consequência prática para a sociedade deveriam ser desconsiderados, enquanto aqueles que têm, como a própria crença em Deus, independentemente de existir ou não provas da existência de Deus, deveriam ser consideradas importantes também, né? E John Dewey, que também era americano,
que afirmou que era impossível separar a razão da experiência teórica e prática humana e natureza, questionando os dualismos do idealismo, né? E também afirmava que o mundo é uno e que os dualismos são apenas representações que a nossa mente cria para poder compreender com mais facilidade a realidade, né? Sendo que o ser humano mesmo ele deve ser visto como pertencente ao mundo e não afastado dele. Sua teoria acabou sendo bastante evidente no seu modelo educacional, que acabou tendo muita influência depois no modelo educacional de vários países, inclusive no caso brasileiro, né? Em que ele defendia uma educação progressiva que possua ação prática e que se aproxime das vivências dos estudantes. Como o ser humano não é separado do meio que ele vive, para ele a educação só seria bastante eficaz se aproximasse a vivência dos estudantes do conteúdo. Um conteúdo que deveria ser progressivo, ou seja, a cada série os estudantes iriam aprender uma parte desse conteúdo para então poder compreender melhor. Mas esse conteúdo não poderia estar separado da vivência deles, do contrário, eles não teriam nenhum aspecto mais geral, né? Um aspecto mais concreto para os estudantes, né? Então, de certa forma, John Dewey ele acabou sendo um dos precursores das chamadas metodologias ativas de ensino, que acabam tendo, de certa maneira, essa ideia de poder aproximar, né, o estudante do conteúdo, né, da vivência do estudante com relação ao conteúdo. E por fim, né, depois de vários abalos que o positivismo kantiano acaba passando, no final do século XIX e início do século XX, né, surge uma tentativa de resgatar o positivismo, que será o chamado positivismo lógico-analítico, ou Círculo de Viena. O positivismo lógico-analítico ele vai acabar surgindo na virada do século XIX para o 20, que vai então, né, redefinir o positivismo como uma filosofia da ciência, né? E no caso os filósofos do Círculo de Viena vão defender a ideia, né, de que as teorias científicas elas devem ser fundamentadas numa linguagem lógica matemática e não fenomenológica especulativa, também o uso da lógica para dissolver questões filosóficas, uma ciência empírico-formal pautada pela lógica e uma teoria pautada em princípios com coerência que deveriam ser provados a partir de hipóteses científicas. Ou seja, defendiam, né, uma ciência rígida, uma ciência experimental rígida, mas que se orientasse numa linguagem lógica, pois eles vão considerar que muitos dos problemas filosóficos e mesmo científicos seriam provenientes de problemas de linguagem, tanto que o positivismo lógico ele vai ser de certa forma o antecessor da filosofia analítica e da filosofia da linguagem ordinária, né? Tanto que alguns representantes que nós vamos ter, né, desse círculo será o Bertrand Russell, que vai acabar depois sendo um dos fundadores da filosofia analítica, e o Ludwig Wittgenstein, né, que vai acabar desenvolvendo a filosofia da linguagem ordinária, né, que vai ter justamente essa base de que muitos problemas filosóficos são problemas de linguagem. No entanto, os positivistas lógicos, eles consideravam, né, que para acabar com esses problemas de linguagem deveria se adotar uma linguagem lógico-matemática, pois a linguagem lógico-matemática ela estaria livre de ambiguidades e de má interpretação e seria universal, até se inspirando bastante na ideia, né, da mátese e da episteme universalis de Leibniz anteriormente, que já havia proposto o uso de uma linguagem lógico-matemática para a ciência. Entre os representantes do Círculo de Viena, além de Russell e Wittgenstein, que nós iremos trabalhar em outro momento, nós temos o Moritz Schlick, né, que vai ser o fundador do Círculo de Viena e que escreve Teoria Geral do Conhecimento de 1925, em que ele critica o conhecimento a priori, ao afirmar que apenas as verdades autoevidentes não devem passar por comprovação e que a metafísica e o idealismo não possuem sentido empírico. Em Problemas sobre Ética, de 1930, ele defende o eudemonismo, que é a felicidade é o mais alto percurso ético, ou seja, todo objetivo do ser humano é a busca pela felicidade. Em Positivismo e Realismo de 1933, ele afirma que apenas seres reais são constituintes de experiência, então a metafísica não deve ser considerada como um objeto de estudo científico. Ou seja, só deve ser considerado verdade o concreto, aquilo que pode ser provado, experimentado e submetido a uma análise lógica. Otto Neurath, de Viena, vai ser o sucessor de Schlick e na liderança de Círculo de Viena e vai também defender uma ciência imparcial ditada em terceira pessoa para não ter nenhuma evidência de subjetividade. Em Fisicalismo de 1931, ele defende a construção de um sistema universal que compreenda todo conhecimento e rejeita as explicações metafísicas. Também propõe o uso de uma linguagem lógica em vez de uma linguagem fenomenológica subjetiva, né? Uma linguagem lógica objetiva e matemática que deveria ser usada para
análise científica, justamente por ela ser supostamente livre de ambiguidades, né? E Rudolf Carnap, né, alemão no caso, em Pseudoproblemas em Filosofia, ele vai afirmar que muitas questões filosóficas não têm nenhuma finalidade prática. Até nesse sentido ele se aproxima do pragmatismo, né? E para ele as questões metafísicas elas não deveriam nem mesmo ser questões, já que como não tem como comprová-las cientificamente, nem por uma linguagem lógica, elas não deveriam ser questões. E a filosofia deveria parar de perder tempo com questões abstratas e se preocupar apenas com o concreto, apenas com aquilo que pode ser comprovado e observado. Também defendeu o uso de uma sintaxe lógica para a linguagem da ciência, né? E também defendeu a prioridade da ciência com relação à filosofia especulativa. Ele vai acabar sendo perseguido pelos nazistas e vai então para os Estados Unidos em meados da década de 30. Lá ele vai acabar fundando a Enciclopédia da Ciência Unificada, que vai buscar a construção de uma ciência objetiva e imparcial para ser divulgada em larga escala. Esses três autores eles têm ideias mais ou menos parecidas, né? Eles acabam tendo uma concordância no que diz respeito de que as questões metafísicas elas não têm relevância, né? Assim como também defendem uma linguagem lógica matemática para poder compreender a realidade, né? Dissolvendo então as questões metafísicas. Tem uma certa proximidade com o pragmatismo, mas nem tanto, né? Tem essa proximidade de buscar uma solução prática, mas ao mesmo tempo o pragmatismo ele não desconsidera que as questões metafísicas não têm importância, pois as questões metafísicas também acabam tendo uma finalidade prática, como a crença em Deus mesmo para William James, né? Que pode fazer o ser humano agir bem, né? Ou então se sentir bem na crença em Deus ou em qualquer outra divindade. O positivismo lógico-científico, nesse sentido, ele acaba sendo uma tentativa de resgatar alguns aspectos do positivismo antigo, mas de uma forma mais rígida, né, de uma forma mais cientificista, desvalorizando a filosofia como meio de se chegar à verdade e também acaba considerando, né, o uso de uma linguagem livre de ambiguidades pautada na lógica matemática, que é o que depois será bastante questionado pelo Wittgenstein, né, com a sua filosofia da linguagem ordinária, que é um ponto que nós veremos depois. Então, com isso, nós terminamos nessa parte no que diz respeito ao pensamento positivista, a revolução científica e depois as críticas ao positivismo. Na próxima aula, nós iremos começar a falar sobre a filosofia romântica e nacionalista. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!